Olá, guerreiros, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo no dia de trade. Tava uns dias sumido por conta problema técnico, vamos dizer assim, né? Tava com uma dificuldade aqui no microfone. O áudio estava muito ruim nos últimos vídeos e eu resolvi adquirir esse microfone aqui. Espero que melhore a qualidade do áudio nos nossos vídeos. Tá ok? Hoje eu vou falar das minhas operações realizados entre os dias 29 de julho e dia 3 de agosto, tá ok? Logo após a vinheta. Então, pessoal, estou aqui com o artigo aberto. Então, esse vídeo é para falar dessas operações, tá ok? Eu não vou me ater tanto às operações como um todo, mas algumas em específico, porque eu cometi vários erros, né? Tive aqui momentos que me lembraram antes desse desafio, né? Eu vim para esse desafio tentando superar alguns erros, algumas limitações que eu tive nesses últimos anos de operações. Aí foram 5 anos tentando buscar consistência e ainda não consegui. E muito se deve aos momentos em que eu me deixo ser tomado pelo lado emocional, né? Quando vem as perdas, é difícil a gente assimilar. Ainda mais quando elas vêm em sequência, o que a gente chama de bad one. E aí a gente começa a ter ações que prejudicam toda a nossa banca, né? Nos fazem sangrar. Então eu vou falar para vocês dessas operações e o que aconteceu nesses dias, né? Para quem está aqui desde o início, sabe que eu iniciei com a banca de $110, né? E no mês passado eu consegui um lucro de $122 e 48 centavos de dólar. Por que isso? Muito se deve a uma falta que eu peguei, em que eu até já falei isso em artigo e vídeo anterior, onde eu estava num jogo do campeonato norueguês e fui pegar uma falta, né, com 50 centavos de dólar e acabei colocando $50. Quando eu percebi, o mercado fechou e o gol havia saído. Eu acabei tendo esse lucro aqui de $107. Então, muito do meu lucro do primeiro mês desse desafio foi em razão disso, né? Porque teve também outra operação que eu não coloquei aqui porque não foi tão relevante, mas que eu acabei saindo da gestão e que também faz parte desse lucro aqui, tá? Mas se eu tivesse feito tudo conforme a gestão, eu teria tido um prejuízo no mês passado de 6,02, né? Para quem viu o meu artigo onde eu finalizo o primeiro mês, eu expliquei lá para vocês o que foi que aconteceu, e mostro, né, esses erros que eu cometi como aporte e aqueles que foram lucrativos, entendeu? Eu coloquei aqui como aporte. E a mesma coisa eu farei nesse mês, no segundo mês de operações, por conta de agora um erro, mas um erro proposital. Aqui foi um erro onde eu não tive a intenção, né? E nos erros que eu cometi aqui no segundo mês, nesse período que entre o dia 31, ou melhor, entre o dia 29 e o dia 3 de agosto, foi um erro intencional, né? Foi um erro que eu cometi, que não deveria ter cometido, mas acabei reiterando nas mesmas situações, né? Nas mesmas ações que me fizeram no passado não ser lucrativo, tá ok? Então eu estava operando no dia 30 com várias operações em red, e aí eu perdi aproximadamente, vou até dar uma olhadinha aqui na planilha para a gente ter o valor exato. Olha aqui, dia 26, né, mais ou menos uma stake, dia 28 mais ou menos uma stake também, e dia 29 eu tinha ganho quase duas stakes, né?
aproximadamente dos stakes. Aí no dia 30 eu já tive esse perca aqui de quase todo o lucro do dia anterior. Aliás, mais do que o lucro do dia anterior. E aí vim pro dia 31, tentando esquecer realmente que eu havia perdido todo esse dinheiro, né? Todas duas stakes. Tentando esquecer, né? Para mim, já que eu já tinha tido aqui uns 3 dias de lucro, não representava muito, né? Mais ou menos a metade do que eu havia lucrado nos 2 dias. Então eu tentei esquecer isso. Aí vim pro dia 31 aqui, dia 31. Fiquei mais ou menos no 0 a 0 quase o dia todo. Não tive tanta, teve alguns lucros aqui, ó. Um lucro aqui no jogo, um amistoso. E aí começou uma sequência de heads. Vendo uma sequência de heads. Mas o que deu o gatilho para mim sair da gestão de banca foi esse jogo aqui, ó. Guarani e Vila Nova. O Guarani estava muito bem na partida. Retomava a bola com rapidez. Tinha posse de bola. Tinha infiltração na área do Vila Nova. E o Vila Nova não tinha feito sequer um ataque do início da partida até seu primeiro gol. Quando no contra-ataque ela achou um gol. Eu permaneci na posição, porque o Guarani continuou jogando da mesma maneira. Mais um contra-ataque do Vila Nova, gol. Depois o terceiro contra-ataque do Vila Nova no primeiro tempo, gol novamente. E aí, como eu já estava com um período no dia 30, com vários heads, né? Aliás, tive o head de 2 stakes. Como eu tive o head de 2 stakes no dia 30, praticamente 2 stakes, e estava vindo aqui mais ou menos no 0 a 0 o dia todo, eu tive um momento de raiva mesmo. Essa é a palavra. Um momento de fúria. Até coloquei um momento de fúria no artigo. E aí comecei a sair da gestão. Comecei a sair da gestão aqui, ó. Para quem me acompanha desde o início do desafio, eu uso apenas 10% da minha stake, por exemplo, no over limit HT, nos 2 gols também. Aqui, por exemplo, eu deveria ter entrado com 1,10. Eu entrei com 5 dólares. Aqui eu deveria ter entrado com 1,10 também, que é buscando 2 gols. Eu entrei com 2,50. Aqui, nesse jogo, eu entrei com 12. Eu deveria ter entrado com 1,10. Para vocês perceberem, né? Eu acabei saindo da gestão em várias partidas. Então eu comecei o dia mais ou menos com 221 dólares. Não, mais ou menos não. Precisamente com 221 dólares. Foi o que eu comecei. Quando eu cheguei nesses 2 jogos aqui, ó, eu já estava com aproximadamente 140 dólares. E eu comecei o projeto com 110 dólares. Né? Eu estava tão enfurecido por conta dessa situação aqui, os vários heads que foram acontecendo um atrás do outro, que eu pensei e executei, né? Se eu perder mais 30 dólares, eu vou estar com o valor inicial. Então, eu estava vendo os 2 jogos, para mim tinha leitura para gols. Aí o que eu fiz? Eu dividi esses 30 dólares, né? 15 para apostar nesse jogo e 15 para apostar no jogo do Campeonato Belga, um do Campeonato da Segunda Divisão Alemã e outro do Campeonato Belga. E aí eu coloquei 15 dólares no over limit, numa odd ali aproximada de 2,35 mais ou menos, 2,4, não me lembro ao certo qual era a odd. O gol saiu, acabei ganhando 18,40. Já que nesse jogo eu entrei numa odd aproximada de 11, com 15 dólares, o que me trouxe esse valor aqui de 149,61, né, de lucro. Então foi um lucro bastante significativo. Eu quero mostrar para vocês na Betfair também, né? Na Betfair, vou logar aqui para vocês verem. Vou aqui em lucros e perdas. E vou colocar aqui o dia que eu operei. O dia da operação, dia 31, mês 7. Dia 31,
mês 7. Vou procurar aqui a operação que me deu aquele lucro. Acho que eu tenho que modificar a hora aqui. Deixa eu modificar a hora. 23 horas. Aqui, ó. Fortuna. Jogo do Fortuna versus Werder Bremen, onde eu ganhei 18,40. E o jogo do Campeonato Belga, onde eu ganhei 149,61. Para vocês verem que não que é correspondente ao valor que está aqui. Então aqui eu estou mostrando para vocês que realmente houve o lucro. Ó, hoje eu estou com 294,02. Ó, o valor que nós temos aqui, ó, no nosso planeta, 294,02. Vocês verem que está batendo, né? É o valor que a gente tem atualmente. Então, isso aconteceu realizando uma operação da forma incorreta, né? O correto é a gente seguir o método e seguir a gestão de banca. E nesse dia eu acabei fazendo essa bobagem. Dessa vez deu certo, mas poderia abrir gatilho para me tentar ainda recuperar e vir até a quebrar a banca, né? Então foi isso que acabou acontecendo. Eu acabei tendo sorte e conseguindo esse lucro, né? Então eu coloco aqui, ó, foram no dia 29, né? Aquilo que eu já relatei para vocês. No dia 29 eu acabei tendo um lucro de 17,26. No dia 30 foram 45 operações, hoje eu tive um prejuízo de menos 18,41. E diante desses números negativos, do dia 30 eu acabei indo para o dia 31, ficando no 0 a 0 até esse jogo do Guarani e Vila Nova, onde eu acabei entrando a favor do Guarani e tomei 3 gols, né? O que acabou me levando a ter um estado de fúria e começar a apostar, né, fora da minha gestão de banca. Quando aconteceu essa situação dos jogos do campeonato belga e segunda divisão alemã, onde eu consegui pegar esses dois wins, né, expressivos, e acabei finalizando o dia com um lucro de 311 dólares e 74. Aliás, com uma banca de 311,74. O lucro foi de 90,74. Então, no dia 1º e no dia 3 eu realizei 32 operações, né, e tive um head de menos 17,72, né, pegando esses 2 dias aqui de operações. Quais as conclusões que eu tiro disso, né? Quais as conclusões que eu tiro desses dias de trabalho? É que eu não devo, né, mais operar quando eu tiver um prejuízo acima de um stake. Foi isso que eu coloquei agora como limite para o meu trabalho no dia. Se eu ganhar uma stake, eu paro. Se eu perder um stake, eu paro. Isso me dá condições de refletir melhor sobre as operações do dia e entrar para o próximo dia mais tranquilo, né? Sem deixar me levar pelas emoções. Eu acho que isso vai fazer com que eu iniba gatilhos emocionais que me levem a desobedecer minha gestão de banca, né? Outra coisa, eu tenho muitos, né? Vou mostrar aqui para vocês, para quem já me acompanha já sabe, eu tenho muitos métodos, né? Então eu vou utilizar agora
somente métodos em match odds e over, e buscando só 2 gols. Eu tinha um método aqui que eu estava tentando validar, que era buscar 3 gols, né, num período de tempo. Agora eu vou buscar no máximo 2. Vou diminuindo, afunilando até que eu possa ter poucos métodos. Outra coisa que eu vou fazer, que eu ainda não fiz aqui, e eu dei até o exemplo do que eu vou fazer, eu dei o exemplo aqui no artigo, que eu ainda não publiquei até a publicação desse vídeo, mas eu vou publicar juntamente com o vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática o que eu vou fazer com esses valores aqui, né? Ó, 149,61. Segundo a minha gestão de banca, até fazer aqui do lado. É uma regra de 3 simples o que eu vou fazer para que a gente possa estar atualizando essa planilha e eu possa estar utilizando esses números para a validação dos meus métodos. Por quê? Se eu botar um valor desse que eu saí da gestão de banca, eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou lucrativo nos 2 gols no primeiro tempo. Por quê? Porque eu ganhei numa única aposta um valor exorbitante fora da minha gestão de banca, né? Então, ele não serve como parâmetro para que eu possa validar meu método. Mas se eu fizer isso aqui, eu considero que sim. Se eu com 15 dólares, né? Se eu com 15 dólares fiz 149,61, se eu tivesse feito a aposta com o valor correto, que seria 1,10 dentro da minha gestão de banca, dentro da minha stake, né, que eu utilizo para essas operações, que é 10% da minha stake cheia, eu vou ter quanto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, igual a 1,10 vezes 149,61 dividido por 15. Então, o valor que eu ganharia se eu tivesse feito a aposta com o valor correto é 10,97. Então, é esse o valor que vai vir para cá. Eu vou atualizar todas as minhas entradas, sejam elas lucrativas ou negativas. Por exemplo, já vou até fazer aqui, ó, 10,97. E aqui, por exemplo, aqui o over limite, perdi 5 dólares. Por quê? Porque eu apostei 5 dólares. Mas se eu tivesse entrado com o valor correto, eu teria entrado com menos 1,10. No final, isso vai fazer com que tenha uma diferença aqui entre a banca atual, né? Já está dando, ó, porque eu já tirei o 149. Vai dar uma diferença entre a banca atual e a banca que eu tenho na Betfair, né? Na minha planilha, a banca atual da minha planilha e a da Betfair já está dando a diferença. Depois que eu atualizar todos, né, vai dar essa diferença, eu vou colocar como aporte. Acredito que vocês vão entender, porque aí os dados que eu vou ter aqui serão negativos. Já está negativo, ao menos 73, porque eu tirei aquele valor todo lá, 149 dólares, e coloquei só 10, né? Eu estava aqui com aproximadamente 60 dólares de lucro. E agora eu já estou com 73,20. Então eu vou fazer essa atualização dessa planilha nesse sentido, tá ok? Fazer para que eu possa usar esses valores dessas operações que eu não saí do método, mas saí da gestão, para que eu possa utilizá-la como parâmetro para validação dos meus métodos, tá ok? Então é isso. Eu queria dizer que para quem ainda está buscando a consistência como eu, que a gente precisa entender nossa mente e aquilo que a gente precisa fazer para não dar continuidade às operações fora dos nossos métodos e da nossa gestão de banca. Se em algum momento você está se sentindo nervoso, com medo, qualquer outro sentimento ou emoção que venha durante as operações, se você consegue analisar isso e continuar trabalhando corretamente, continue. Agora, se você começa a sair da gestão, sair dos métodos, pare. E eu já, para facilitar essa minha parada, fiz daqui para frente eu vou usar esses stops, né? De win e de loss. Uma stake
ganhando ou perdendo eu paro, independente de qualquer coisa, tá? Para que não aconteça mais o que aconteceu. Fui lucrativo, pô, bacana, mas eu tenho até vergonha, né, de falar isso. Por quê? Porque não tem consistência nenhuma essas operações, né? Porque no futuro, essas operações aqui, porque no futuro, se eu continuar fazendo isso, num determinado momento eu vou quebrar, como já quebrei outras vezes. Meu objetivo é ser consistente e não quebrar mais, tá? Então, essa vai ser a principal mudança daqui para frente nos meus dias de operações, tá bem? Então é isso para esse vídeo. Se inscreva no canal, né, Dia de Trade, e acompanhe nossos artigos. Vou estar publicando esse artigo lá e vou deixar um link para esse vídeo, e que eu possa no final desse período, né, de 6 meses, alcançar a consistência. Um abraço e até o próximo vídeo.